E se pudéssemos encaixar todos os bilhões de anos da história da Terra em um dia? Em que época a vida teria surgido aqui? Quantos minutos ou horas os dinossauros teriam durado? E há quanto tempo os humanos existem? Segundos? Ou até menos? Em um momento você verá a história da Terra em 24 horas. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para ver mais conteúdos interessantes. São 0 hora. Uma nova estrela acaba de emergir, uma que um dia será chamada de Sol. Uma nuvem de poeira e gás continua a orbitá-la, os restos de uma estrela massiva e antiga que morreu há muito tempo. Dentro dessa nuvem, um aglomerado de poeira está se formando e está crescendo. Por fim, essa massa disforme se transforma em um planeta. Esta é a Terra. Naquela época, um dia na Terra durava cerca de 6 horas. Com o tempo, a atração gravitacional da Lua desacelerou a rotação da Terra, tornando o dia gradualmente mais longo. Às 0 hora e 40 minutos, algo se aproxima da Terra. Não é um asteroide. Outro planeta. Theia. Este vizinho da Terra tinha aproximadamente o tamanho de Marte. Ao longo de milhões de anos, suas órbitas se aproximaram. Theia colidiu com a Terra em um ângulo, desintegrando-se completamente. Seus detritos derretidos e a lava terrestre se aglomeraram ao longo dos séculos seguintes, formando um objeto esférico. Foi assim que a Lua nasceu. Às 1h13, já podemos ver os primeiros oceanos. À medida que a Terra esfriava, o vapor da água liberado pelos vulcões começou a se condensar. A chuva caiu pela primeira vez. Corpos de água surgiram na superfície do planeta. No início eram pequenas poças que evaporavam rapidamente, mas logo se tornaram maiores e mais estáveis. O planeta ainda era quente e a água mal permanecia em estado líquido, com temperaturas variando de 40 a 85 graus Celsius. Em algumas áreas havia lagos de água fervente. A água veio da chuva e da desgaseificação do interior da Terra por meio da atividade vulcânica. O espaço também ajudou muito. Asteroides e cometas ricos em água bombardearam a Terra. Esse processo é contínuo e está acontecendo aos poucos, mesmo agora, enquanto você assiste a este vídeo. De fato, cerca de 60 a 100 toneladas de material cósmico caem na Terra todos os dias. Às 1h52, correntes quentes com misturas de origem vulcânica fluem das profundezas da Terra para a água sob imensa pressão. Nesses locais, a natureza cria laboratórios químicos naturais, rearranjando aleatoriamente combinações de moléculas. Ocorre o primeiro avanço, a síntese da primeira molécula orgânica. Aminoácidos, RNA e proteínas começam a se formar. Com o tempo, a sopa primordial se satura e surgem estruturas capazes de autorreplicação. São 4h30. A primeira célula totalmente formada aparece. A partir deste momento, a vida no planeta oficialmente existe. Às 5h53, os primeiros vírus aparecem. Mais ou menos na mesma época, o núcleo da Terra se separa em 2 camadas. Um núcleo sólido interno e um líquido externo. A camada de líquido metálico começa a girar em torno do núcleo, gerando um campo magnético. Como resultado, formam-se polos magnéticos que se deslocam a cada 200.000 a 300.000 anos, o equivalente a 5 a 6 segundos no nosso relógio. Cerca de 5 horas depois, às 11h13, procariontes primitivos já estão criando os ecossistemas mais simples, tentando encontrar maneiras eficientes de obter energia. Esses organismos são muito simples, quase como pequenas casas sem cômodos separados. Um tipo desses procariontes, as cianobactérias, iniciam o processo de fotossíntese. Elas aprendem a usar a luz solar para converter dióxido de carbono e água em alimento, liberando oxigênio como subproduto. Esse processo altera a atmosfera da Terra. Às 11h35, o grande evento da oxigenação atinge o planeta. As cianobactérias liberam tanto oxigênio
que não conseguem reagir com rapidez suficiente com substâncias na atmosfera e na água, acumulando-se como gás livre. Para a maioria dos organismos vivos, este era um veneno mortal. No entanto, nessa época, comunidades bacterianas capazes de usar oxigênio para obter energia já haviam surgido. Elas viviam em raros bolsões de oxigênio, que agora começavam a se espalhar pelo planeta. Às 13h39, a vida transita para uma energia baseada em oxigênio. Ao mesmo tempo, ela começa a assumir novas formas. Uma célula engole outra, mas em vez de digeri-la, a célula engolfada se adapta e começa a desempenhar funções úteis. É assim que se forma uma união endossimbiótica, levando ao surgimento de um novo tipo de célula, a eucarionte. A diferença entre procariontes e eucariontes é enorme. Uma célula procarionte é como um apartamento onde tudo fica em um cômodo, enquanto uma célula eucarionte é como uma casa grande com cômodos separados. Uma célula eucarionte possui um núcleo, um compartimento especializado para armazenar e processar informações genéticas, mitocôndrias, a usina de energia e muitas outras organelas, cada uma desempenhando sua função específica. Às 15h43, as células começam a se agrupar, formando vida multicelular primitiva. Apenas 2 horas depois, às 17h47, a vida multicelular plenamente desenvolvida havia se formado. Surgiu o primeiro organismo a se reproduzir sexuadamente, a alga bangiomorfa. Nessa época, também surgiram os primeiros fungos, mas algo inesperado estava prestes a acontecer na Terra. Às 20h38, o clima mudou repentinamente devido aos gases de efeito estufa e às correntes oceânicas, levando à glaciação marinoana, também conhecida como Terra Bola de Neve. O planeta ficou coberto de gelo com vários quilômetros de espessura e as temperaturas caíram para menos 50 graus Celsius. A maioria das formas de vida desapareceu, restando apenas organismos nos oceanos, fontes termais e rachaduras no gelo. Às 20h43, a atividade vulcânica contínua derreteu as geleiras nos oceanos e na Terra, e os organismos sobreviventes ocuparam novos nichos ecológicos. Às 21h02, a explosão de Avalon começou, uma explosão de vida. Surge a biota ediacarana, os primeiros organismos multicelulares complexos. Eram, em sua maioria, criaturas de corpo mole e simetria radial. Alguns organismos atingiam dezenas de centímetros. Ao contrário das formas multicelulares simples anteriores, a biota ediacarana exibiu uma diversidade sem precedentes de formas, estruturas e modos de vida. Às 21h12, ocorreu a explosão cambriana. A vida tornou-se muito mais complexa e surgiram os primeiros organismos com partes corporais rígidas. A natureza começou a experimentar diferentes formas e funções. Entre os primeiros a surgir estavam os trilobitas, artrópodes com exoesqueletos rígidos que rapidamente se espalharam pelos mares. Os ancestrais de todos os vertebrados começaram a aparecer, como o picaia, uma criatura com uma coluna vertebral primitiva. Formas estranhas como a lucigênia com espinhos e viváxia complexas por placas de armadura também surgiram. Às 21h27, a explosão cambriana chegou ao fim. Por volta das 21h34, as plantas surgiram na Terra. Ainda são formas de vida simples, semelhantes a musgos. Não têm raízes e absorvem umidade do ambiente por todo o corpo. Assim que as plantas se instalam na Terra, elas começam a transformar o nosso planeta. Elas produzem oxigênio e estabelecem as bases para novos ecossistemas. Essas primeiras plantas não apenas estabilizaram a Terra, mas também criaram um habitat para os primeiros animais terrestres. Às 21h40, os primeiros animais começam a colonizar a Terra. Esses primeiros colonizadores são artrópodes, ancestrais diretos dos insetos, aranhas e centopeias modernos. À medida que as plantas começam a cobrir as áreas costeiras úmidas, os animais as seguem em busca de alimento e novos lugares para viver. Às 21h50, os oceanos fervilham de vida. A
A Era dos Peixes. O período devoniano começou. As águas estão repletas de diversidade, desde criaturas sem mandíbula até grandes predadores como tubarões e peixes blindados. Mudanças significativas ocorrem em peixes com nadadeiras lobadas. Um deles, o Tiktaalik, começa a usar suas nadadeiras para se mover em águas rasas, quase como membros. Parece que está prestes a dar um importante salto evolutivo. Às 22h05, esse salto finalmente acontece. Testemunhamos um evento extraordinário. Os primeiros anfíbios saem da água e vão para a terra. Essas criaturas são descendentes de peixes com nadadeiras lobadas, que desenvolveram suas nadadeiras em membros primitivos que agora lhes permitem se mover em terra. Ichthyostega e Acanthostega são exemplos bem conhecidos dessa época. Possuem pernas simples, mas ainda mantêm nadadeiras e linhas laterais para sentir as vibrações na água. Embora ainda dependam da água para a reprodução e umidade, são capazes de caçar e viver em terra. Às 22h16, os continentes convergiram, formando o supercontinente Pangeia. Essas colisões levaram à formação de montanhas. O clima mudou, as áreas interiores do continente tornaram-se secas, enquanto as costas tornaram-se tropicais. Às 22h20, os primeiros répteis surgem em terra. Esses descendentes de anfíbios desenvolveram características que lhes permitem ser completamente independentes de corpos d'água e expandir seu habitat. Essas criaturas são pequenas e discretas. Por enquanto. São 22h48. Estamos no período Triássico. Alguns répteis evoluíram para os primeiros dinossauros. Essas criaturas ainda eram pequenas e se assemelhavam a grandes lagartos, mas tinham alguns detalhes que as diferenciavam. Sua principal característica distinta era a postura ereta. Ao contrário da maioria dos répteis da época, os dinossauros andavam com as pernas posicionadas sob o corpo, em vez de para os lados. Essa característica os tornava mais rápidos e ágeis. Eles se dividem em dois grandes ramos. Os saurísquios, que incluem predadores como os tiranossauros e herbívoros como o diplodocus. O outro, os ornitísquios, que mais tarde evoluíram para gigantes herbívoros como o tricerátopo, os estegossauros e outros. Não existiam ornitísquios carnívoros. Às 23h13, alguns ramos evolutivos dos dinossauros tomaram um caminho muito singular. Descendentes de pequenos dinossauros predadores, como os dromeossauros, levaram ao surgimento dos primeiros terópodes emplumados. Uma das primeiras espécies, o Archaeopteryx, combinava características de dinossauros, como dentes e cauda, com a capacidade de realizar voos curtos. Com o tempo, as penas passaram a ser usadas para o voo. As asas ficaram mais compridas e o corpo ficou mais aerodinâmico. O Confucius ornix, com cauda e bico curtos, tornou-se uma das primeiras aves verdadeiras. Assim, as aves modernas evoluíram dos dinossauros. 23h16 marca uma verdadeira revolução no mundo das plantas, o surgimento das primeiras plantas com flores. Antes disso, a Terra era dominada por samambaias, coníferas e cicadáceas que se reproduziam por esporos ou sementes nuas. Ao desenvolver flores e frutos, as plantas com flores ganharam uma importante vantagem evolutiva. Como estruturas complexas, as flores permitiram que as plantas atraíssem polinizadores como insetos. Essa parceria entre plantas e polinizadores provou ser incrivelmente bem-sucedida. O planeta prosperava, oceanos e terras fervilhavam de vida. Não havia sinal de um desastre iminente. Às 23h39, um asteroide enorme, maior que o Monte Everest, medindo cerca de 10 quilômetros de diâmetro, atinge a Terra a uma velocidade de 20 quilômetros por segundo, perto da atual península de Yucatán. A bola de fogo vaporiza instantaneamente tudo em um raio de 1000 quilômetros. O impacto cria uma cratera de 200 quilômetros de largura e vários quilômetros de profundidade. Uma nuvem colossal de poeira e detritos envolve o planeta, mergulhando-o na escuridão. O céu escurece, a poeira bloqueia a luz do sol, as temperaturas sobem vertiginosamente, tempestades de fogo violentas varrem a terra
Florestas queimam e ecossistemas são aniquilados. Os mares fervem e os animais morrem devido ao calor e à falta de oxigênio. Logo depois, as temperaturas despencam devido à menor incidência de luz solar na superfície do planeta, levando ao resfriamento global. A fotossíntese é interrompida e os ecossistemas entram em colapso. Os dinossauros morrem de frio e fome. O clima se torna rigoroso. Tempestades, tsunamis, terremotos e incêndios florestais devastam o planeta. Depois de vários anos, a poeira começa a baixar. Mais uma vez, a luz solar atinge a superfície da Terra e o clima começa a se recuperar. Uma cena de cortar o coração se desenrola sob os fracos raios de sol. Até 75% de todas as espécies vivas desaparecem completamente, para sempre. Aqueles que sobreviveram se adaptaram desesperadamente às novas condições. Com nichos ecológicos agora abertos após a extinção catastrófica, a vida na Terra começa a se recuperar. As temperaturas voltam ao normal, embora o clima tenha mudado para sempre. Esse é o surgimento dos mamíferos. Antes pequenos e, em sua maioria, noturnos, os mamíferos agora ocupam os nichos que ficaram livres e evoluem rapidamente. Sua natureza de sangue quente, o parto vivíparo e a pelagem lhes permitiram tornar-se as espécies dominantes. Alguns permaneceram em terra, outros retornaram à água, e alguns se estabeleceram nas árvores. E entre eles, alguns especiais surgem. Às 23h40 já podemos observar pequenos animais semelhantes aos lêmures modernos. São criaturas noturnas. Eles encontram alimento e se protegem de predadores terrestres nas árvores. São primatas. Nessa época surge o Plesiadapis, uma das primeiras criaturas classificadas como primatas. Eles desenvolveram algumas características essenciais. A visão tornou-se seu sentido primário. Possuem membros flexíveis com dedos para escalar e um cérebro aumentado, garantindo visão e coordenação. Às 23h49, os primeiros macacos de nariz estreito aparecem. Às 23h58, algo lendário está prestes a acontecer. No continente africano, florestas densas se transformam em savanas. Os primatas são forçados a descer das árvores e se adaptar à vida no solo. Isso levou ao surgimento dos Sahelanthropus itchadensis, um dos primeiros hominídeos, caminhando firmemente sobre duas pernas, mas mantendo algumas características semelhantes às dos macacos. O bipedalismo não foi apenas um truque evolutivo. Ele facilitou o desenvolvimento da inteligência, já que os membros anteriores livres se mostraram úteis para muitas tarefas. Depois de 23 horas, 59 minutos e 13 segundos, tudo acontece no último minuto da história. Surge o Homo habilis, ou homem prático. O Homo habilis tinha um cérebro relativamente maior, cerca de 600 a 750 centímetros cúbicos, em comparação com seus predecessores. No entanto, sua estrutura física ainda era bastante primitiva, com braços longos e um corpo pequeno. No 24º, segundo e último minuto da história, surge o Homo erectus. Ele tem um cérebro ainda maior, com um volume de 850 a 1.100 centímetros cúbicos. O Homo erectus é totalmente adaptado à vida bípede e possui membros mais proporcionais. O Homo erectus dá um passo decisivo. Deixa a África e se espalha pela Ásia e Europa, e já está tentando dominar o fogo. Aos 48 segundos surge o Homo heidelbergensis. Eles têm um cérebro ainda maior, 1.100 a 1.400 centímetros cúbicos. Esses seres usam o fogo com habilidade e constroem abrigos. Caçam animais de grande porte como mamutes e rinocerontes, usando lanças de madeira e ferramentas de pedra. Isso exige esforço e planejamento coletivos. 2 segundos depois, o Homo neanderthalensis emerge. Com o cérebro ainda maior, 1.200 a 1.750 centímetros cúbicos, eles são excelentes caçadores e ainda mais desenvolvidos socialmente. Os neandertais cuidam dos doentes e idosos, enterram seus mortos e realizam rituais. Desenvolvem uma fala rudimentar.
No 54º segundo, o Homo sapiens aparece. Assim como os neandertais, eles são descendentes do Homo heidelbergensis. Atualmente, as 3 espécies coexistem no planeta. Homo heidelbergensis na África, Europa e Ásia Ocidental. Neandertais na Europa e no Oriente Médio. Homo sapiens na África. 2 segundos depois, o Homo heidelbergensis desaparece. Eles não conseguem se adaptar às mudanças nas condições ambientais e são parcialmente extintos, enquanto outros se assimilam e se misturam às novas espécies humanas. Aos 58 segundos, surgem os primeiros Homo sapiens, humanos modernos. Quase imediatamente, eles começam a migrar para fora da África, povoando outros continentes. No último 59º segundo, os neandertais foram extintos. Parte do seu DNA permanece nos humanos modernos devido ao cruzamento entre espécies. Uma fração de segundo depois, os humanos sobrevivem à última pequena era glacial. O clima se torna mais estável e favorável à agricultura e à domesticação de animais. A Revolução Neolítica ocorre e os humanos desenvolvem a agricultura. Isso muda fundamentalmente a humanidade. As pessoas passam a adotar um estilo de vida sedentário. A população começa a crescer, a especialização do trabalho e as hierarquias sociais emergem, e o avanço tecnológico acelera. No 915º milissegundo, as pirâmides de Gizé são construídas. Momentos depois, a primeira máquina a vapor comercialmente bem-sucedida é criada. 5 milissegundos depois, a ARPANET, precursora da internet, é desenvolvida. E agora estamos na era da internet e da IA. Você está assistindo a este vídeo e clicando em curtir.